Eu não. Essa é meio pesada. Mas é muito leve para mim. Sardinha é o nome do Eliseu Padilha na lista da Odebrecht. E os filhos do Bolsonaro, bandidos que são, ladrões que são, inventaram, botaram nesses universos de fake news que era eu. Eu nunca respondi, aqui ó, cidadão. É Murilo. Nunca respondi por um mal feito na vida. Nunca. Nunca. Nem uma única vez na vida. Coronel, por quê? O Bolsonaro é capitão, terrorista e bandido. Eu sou coronel de quê? Quantas rádios eu tenho? Quantas TVs eu tenho? Qual é a melhor educação do Brasil? Ou isso é verdade que eu estou dizendo ou é mentira? Já viu o coronel apostar em educação, ô babaca? Gostei. Percebe? Esses bolsonaristas piraram. Então, para discutir comigo é outra coisa. Eu tirar o nome do SPC, a gente faz isso todo mês no Ceará. Deixa eu explicar. O motor mais importante para puxar o PIB brasileiro, que está há 10 anos parado, é o consumo das famílias. Aprende aí, ô mongoloide. Né? O consumo das famílias responde por 60% do puxar o PIB. O consumo das famílias vem de salário, emprego e crédito. Salário e emprego são os piores da história do Brasil com o Bolsonaro. Os piores da história do Brasil. Isso não são números. 14,8 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de pessoas que estão desalentadas. Desistiram de procurar emprego. E a maior informalidade da história. O único lugar que é alcançável para restaurar o consumo das famílias é o crédito. E o crédito está colapsado. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está só piorando. Mas tem 63 milhões e 700 mil pessoas, o último número que eu peguei no SPC, eu estudo muito, com o nome negativado. Eu posso fazer uma política pública. Como? Eu pego esse cidadão, faço uma mediação para descontar os abusos que um consumidor desprotegido do Brasil tem diante das aberrações que esses canalhas que nos governam há 30 anos produziram. 5 bancos controlando 82% das transações financeiras. É uma estratégia de renegociação de dívida e você faz no agregado, porque você vai ter muita gente, você tem mais força. Aprendeu? Então é o seguinte, eu chamo o PROCON do Ceará, faz isso. Nós experimentamos, então chama, chega, roda a fila. A gente chama, nós temos conseguido desconto de 90%. Mas se não quiser acreditar em mim, procura o leilão do Serasa. O Serasa, depois que eu estou falando, o Serasa está fazendo leilões em que o desconto chega a 90%. Por que o povo não se livra todo com esse desconto por cento? Porque os 10% inflados por juro, multa, correção monetária, taxa de permanência, abusos absolutamente criminosos que só no Brasil acontece, o povo não tem os 10% para pagar. O que eu estou propondo? Que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil financiem esses 10% com prazo compatível e com juro decente. É simples de fazer, muito fácil de fazer. Mas não é um problema a gente acabar com o sintoma sem acabar com o que causa ele, no sentido que... No projeto Nome Limpo, que eu apresentei com detalhes, eu propus que cada um sofresse um esforço de educação financeira. Para que as pessoas saíssem dali pelo menos com esse ganho de se planejar. Porque o que acontece no Brasil? A teoria econômica diz que se você encarecer o juro, você diminui a demanda e a inflação cai. Por quê? Porque a demanda é o dinheiro que você tem mais o crédito que você tem na praça. Então, se eu encarecer o crédito, as pessoas, teoricamente, nos livros de Chicago, que não conhecem o Brasil, não iriam fazer o crédito. Só que no Brasil descobriram, anos a fio de inflação e abuso de juros há 26 anos, os mais altos do mundo, né? Descobriram o quê? A Casa Bahia, não sei quem, que são bancos. Eles descobriram que a população quer ter a geladeira e não pode comprar. Então, o que ele faz? Ele vende 2 ou 3 geladeiras e entrega uma, o resto é juro. Aí a população faz o quê? Se a prestação cabe no meu bolso, no fluxo, pouco me importa que eu vou ter 20 vezes para pagar, porque no fluxo eu só vou ter geladeira se eu pagar. E aí ele compra um micro-ondas por 500, 600, isso tudo eu estudei muito. Não sou o Bolsonaro não, que é um babaca analfabeto, completamente. E não é porque eu sou dono da verdade, é porque eu me cerco de gente competente, ao contrário deles que só se cercam de bandido. Só se cerca de bandido. Vamos conversar sobre corrupção no governo Bolsonaro? Eu tenho aqui algumas histórias que não saem na imprensa. Manda aí. Tá, mas vamos lá, como é que funciona? Então o camarada compra um micro-ondas. Compra um micro-ondas que vale R$600, aí compra isso em 24 meses. Para ser 24 meses, quanto é o juro do crédito pessoal no Brasil? 200%.
Então eu na verdade, estou vendendo um micro-ondas e cobrando 3. É. Aí o cara pega a prestação. R$50, 35, R$45 Mas não que pode cabe ficar no sem bolso. geladeira. Isso. Aí vai chegar ali pelas tantas, perdeu o emprego. Aí não deu conta de pagar. Aí o que a Casa Bahia faz? A financeira, que a Casa Bahia já descontou com ela o negócio, a financeira mete juro, multa, taxa de permanência. E aquilo, a dívida de R$600, o cara pagou 200, virou 1.500. Se não consertar isso, não tem saída. O PIB não cresce. 60% de que puxa o crédito. A propósito, ô idiota, o Bolsonaro mandou a Caixa Econômica fazer o que eu propus. É. Ah, é? Ó, que bom. Só que é muito pequeno, mas tá mandando fazer. Só pro babaca aí ficar sabendo que é muito mais bobo do que supõe. Ou então... Bolsonarista comigo é no pescoção, não tem como. Ó, vou perguntar essa aqui olhando pra ela. O que tem de corrupção aí, cara? que Braçada. você pode falar? Corrupção de braçada. Anota aí, como é o nome do Murilo? Murilo. Murilo, teu presidente é bandido, é ladrão, chefe de quadrilha. Vamos lá. Número 1. O Bolsonaro mandou vender 3 bilhões de reais da carteira de ativos do Banco do Brasil para o BTG, um banco particular, por 370 milhões, sem licitação. Caralho. Assim como eu acabei de dizer. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI, nunca fez essa operação desde então. O Banco do Brasil tem uma subsidiária encarregada de recuperar créditos de liquidação fora do prazo e tal. Existe a empresa para isso. O Bolsonaro, a primeira vez na história, desde Dom João VI, pegou 3 bilhões de reais de cheque pré-datado, promissória e tal, e entregou para o BTG por 370 milhões de reais. Não sei se foi por que não foi 200, nem por que não foi 500. Ninguém sabe, nem quer saber. E eu denunciei, e o procurador do procurador do Tribunal de Contas fez a representação, está sendo examinada. E o Bolsonaro tirou o cara, presidente do Banco do Brasil. Mas a negociata está feita. O Bolsonaro vendeu a BR Distribuidora subfaturada escandalosamente. Vendeu o controle sem valorar o controle. Pegou o preço das ações, é tudo negociata de 4.0. De gente que entende o mercado e sabe os buracos da lei brasileira, mas isso aqui tudo é corrupção grossa. Quando você vende ações de uma empresa, elas têm um preço de varejo na Bolsa. Então, a ação do Banco do Brasil hoje está valendo R$ 28,30, caiu 1%, subiu 2% e tal. Quando você vende o controle, essas ações têm que ir para um leilão, porque elas têm um sobrevalor muito grande, porque você não está mais vendendo o varejo, você está vendendo o controle da empresa. A partir daí você fica com o avião da empresa, você fica com os fringe benefits da empresa, que são pagamento de mordomia, o valor dos salários dos executivos, o prolabore, você tudo muda o controle. Então, toda a operação que vende o controle, o valor das ações é outro, muito maior do que o valor da ação do dia a dia. O Bolsonaro vendeu as ações da BR Distribuidora com o controle pelo preço do varejo. Caralho. Eu denunciei, ele demitiu o presidente da Petrobras, mas tem mais um. Caralho, cara. A Petrobras é uma empresa de gás, óleo e gasolina. Confere? O meio de transporte mais eficiente para gasolina, gás e óleo é oleoduto, gasoduto, tubos. Então aquilo é um meio de transporte. Então a Petrobras tem uma refinaria em Cubatão e tem a distribuição da gasolina em São Paulo. Em vez de ficar um monte de caminhão subindo a coisa, ela fez um oleoduto. Tá certo? Só quem usa é ela, porque o gasoduto sai da porta da refinaria dela para a distribuição dela aqui. Pois bem, venderam os oleodutos, os gasodutos, por um valor que é equivalente ao aluguel desses mesmos gasodutos que ela deu para quem comprou de 3 anos. Caralho. Roubalheira de braçada, tu entendeu? Vou repetir, Igor. Essa é complicada, cara. Eu Não é entendi, assim, não. é assim. A Petrobras tem um gasoduto, um oleoduto. Ela vendeu esse oleoduto por R$300. Tá. Tá certo? E para tu que comprou, ela deu um contrato, take or pay, de R$300 por 3 anos. Ué? Então, quem pagou o dinheiro para a empresa particular, que ninguém sabe quem é, nem por que preço foi esse, simplesmente pagou com o dinheiro que a Petrobras pagou para ela de 3 anos de aluguel. E daqui para frente é dela para sempre. Que doideira, Caralho, cara. eu quero um negócio desse. Quem que não quer? Porque com um ativo desse, com um recebível desse, você converte imediatamente em qualquer banco.
Se eu tenho um contrato da Petrobras dizendo que 3 anos de aluguel estão garantidos, eu pego esse contrato e liquido num banco. Qualquer banco me empresta esse dinheiro e eu pago. Ou seja, tu e eu podíamos ter comprado esse gasoduto. Demos molinho aí. Molinho. Tô dizendo A gente não era amigo do Bolsonaro, Mas pô. tem mais outra. Tem mais Manda, outra. manda, Bolsonaro, quero saber. pessoa física, ele cidadão Bolsonaro, reuniu Paulo Guedes e 3 generais na sua sala de 17 e 30 minutos do dia tal, porque isso está na agenda. 17 minutos depois dessa reunião, uma aposta completamente fora de qualquer padrão, porque você tem um padrão. Eu fui ministro da Fazenda e a CVM tem esses padrões. Então é o seguinte, operação futura de compra e venda da Petrobras, vamos lá, que foi o caso. 42 mil operações há 2 anos, em média. Nesse dia, 17 minutos depois da reunião do Bolsonaro com Paulo Guedes e 3 generais, dentro do Palácio do Alvorada, do Planalto, Desculpa. aquela média de operações, eu não tenho os números exatos, mas deu 1.200. Alguém apostando com 160 mil reais que as ações da Petrobras no dia seguinte iam cair 20%, ela só subia. E o cara apostou que ia cair 20%. Aí o Bolsonaro sai da coisa e anuncia que vai demitir o presidente da Petrobras e a ação cai 20%. Aí o cara que botou 160 mil reais e o seu nome da corretora, não lembro agora, mas é fácil, ganhou 18 milhões de reais. Quem fez essa operação? A roubalheira, meu irmão, é de braçada. Isso é informação privilegiada, né? E vocês vão divulgar porque a grande mídia não divulga. Cara, eu não sabia disso. Eu acho isso absurdo. Que Eu bom já que você disse falou, isso pra mano. muita gente. Isso aqui tudo é o seguinte, ou isso é verdade ou eu tenho que ser processado, concorda? Concordo. Se tu tá falando e não quer ser processado, deve ser verdade. Eu sei que é verdade. Eu acredito que é verdade. Tô te acredito, falando, não o tenho Bolsonaro dúvida, não. pessoalmente mandou o exército comprar e eu tenho os números, também tem uma representação no Tribunal de Contas. O lance da Lucas cloroquina. Furtado é o procurador. 700% de superfaturamento. Todo mundo vai ver isso na CPI agora. Isso aí é corrupção. Esse Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões de reais agora em Brasília. Na Brasília, tu conhece o plano piloto? Não. Aí tem um lago e o avião, Aham. e na ponta do avião tem um lago, que é o lago, esse lago é artificial, e tem as mansões do Lago Sul. Só coisa de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, é muito dinheiro na Califórnia, tá certo? Sim. Ele comprou essa mansão e registrou a operação, esperando que ninguém visse, num cartório que fica a 80 quilômetros do cartório da região. Esse Flávio Bolsonaro. Mas ele é muito urso. Ele achou que ninguém ia descobrir, né? Mas foi descoberto e o que aconteceu? Nada. Nada. Porra, eu fico pensando que... Esse é o cara que se elegeu denunciando a roubalheira do PT. É. E que ia moralizar o Brasil, que ainda tem babaca desse tipo fanático aí, mentindo, porque ele diz, esse cara deve ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa boa. Ele acredita mesmo, porque os Flávio Bolsonaro, esses bandidos, filhos dele, tem esse gabinete de ódio e vão inventando. Eles inventaram outra, que eu tinha uma empresa de carro-pipa. Eu nunca tive empresa na minha vida. É fácil para mim, porque eu não quero saber de empresa. Meu negócio é a política, não quero saber. Portanto, eu não posso ter patrimônio, não tenho nada, zero. Tenho minha casa, meu carro e pronto. E com declaração de bens ali bem arrumadinha. Bolsonaro tem 15 milhões de reais de patrimônio imobiliário, tendo sido um capitão do Exército e um político. Não condiz, né? Não